os dramas da monogamia e a estrutura familiar. Imagine só, segundo alguns teóricos, nós humanos estamos tentando encaixar nosso comportamento selvagem em caixinhas muito bem arrumadas, chamadas famílias nucleares. Mas parece que nossa programação biológica quer dar uma festa mais animada e menos exclusiva. Pensa só, os defensores dessa teoria das comunas antigas dizem que essa nossa insistência em manter um par romântico fechado é a razão de tantos divórcios e dramas psicológicos. Parece que a natureza está mais para a festa do pijama comunitária do que para o jantar romântico a dois. Por outro lado, temos um time que veste a camisa da monogamia com muito orgulho. Eles argumentam que mesmo na época das cavernas, tínhamos nossos ciúmes e nossas pequenas células familiares, tipo mini tribos de eu, você e nossos pequenos. E essa configuração segue firme e forte em quase todas as culturas, indicando que talvez esse negócio de compartilhar tudo e todos não seja tão natural assim. Para tirar essa história a limpo, parece que precisamos fazer uma viagem no tempo e desenterrar como os sapiens balançavam a vida entre a revolução cognitiva e a revolução agrícola. E aí, será que no passado era tudo compartilhado ou os ciúmes já reinava? Essa é a reflexão do dia, enquanto devoro aqui o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Já estou mergulhado até o capítulo Um Dia na Vida de Adão e Eva. E olha, as coisas estão ficando interessantes. E aí vamos nós tentando montar o quebra-cabeça da pré-história com peças que mal sobraram. A verdade é que nossa visão sobre os nossos antepassados caçadores e coletores é meio que um tiro no escuro. A gente fica aqui imaginando se eles eram todos sobre compartilhar o amor ou se já estavam marcando o território, mas os indícios são tão escassos que é quase como tentar descobrir a cor de um carro olhando apenas o retrovisor que sobrou. Falar sobre os tempos antigos é complicado porque quase não sobrou nada. A maioria dos artefatos eram feitos de madeira, bambu ou couro, que são materiais que não costumam enfrentar bem o teste do tempo, a menos que sejam deixados em condições super especiais. Então, enquanto a gente chama aquela época de Idade da Pedra, na verdade, deveríamos estar falando sobre a Idade da Madeira, porque era esse o material do dia a dia. Mas aqui estamos nós tentando descobrir se nossos tataravós das cavernas eram mais para a novela das 8 ou para uma série de comédia romântica de comunidade. Com o que a arqueologia nos deixa ver, cada ferramenta de pedra e cada osso fossilizado vira uma pista preciosa, tentando iluminar as milhares de noites sem histórias escritas. E enquanto a gente não tem uma máquina do tempo, vamos juntando os pedaços e imaginando como era a vida quando o mundo era um vasto campo aberto. Ao mergulhar na vida dos antigos caçadores-coletores, nos deparamos com uma realidade surpreendente. Eles realmente não acumulavam muita coisa. Diferente de nós, habitantes do mundo moderno, que temos uma parafernália para cada minuto do dia, desde o despertar com o smartphone até o dormir, cercados por travesseiros tecnológicos e máscaras de dormir high-tech. Os caçadores-coletores, eles eram minimalistas sem nem tentar. Imagina só. Eles viviam suas vidas com tão poucos objetos que provavelmente caberia tudo num mochilão moderno. Enquanto isso, a gente mal consegue enfiar nossas necessidades básicas numa mala de viagem sem estourar o zíper. Eles usavam o que a natureza oferecia. Um pedaço de pedra aqui, um galho ali, uma pele de animal acolá, e com isso viviam o dia a dia. Pula para a nossa era e somos quase ciborgues com tantos apetrechos. Quer cozinhar um ovo? Temos panelas antiaderentes, temporizadores digitais e até aplicativos para te dizer o ponto perfeito. E nossas vidas sociais e amorosas, um verdadeiro arsenal de produtos. Desde o Tinder no celular até a última moda em lingerie, tudo é facilitado, enfeitado ou complicado por algum objeto. E as religiões, então? Um espetáculo à parte, com suas construções imponentes e todo um arsenal de itens para cada ritual e celebração.
Então, enquanto os caçadores-coletores talvez precisassem apenas de uma boa pedra afiada e um lugar seguro para dormir, nós estamos aqui, navegando em um mar de objetos que definem cada aspecto das nossas vidas. Cada era com suas complicações, né? Mas uma coisa é certa, seja com poucos artefatos ou com um exército deles, a saga humana continua fascinante. A vida nômade dos antigos caçadores-coletores. Imagina só, sem a comodidade das transportadoras, caminhões ou sequer animais de carga. A cada mudança era um festival de minimalismo. Só o essencial, o básico, o que dá para carregar nas costas. Nada de coleções de livros, figurinhas ou aquele monte de bugigangas que a gente acumula sem nem perceber. Se não cabe na mochila, não vai junto. Simples assim. E essa vida sem tralhas não se restringia apenas ao físico, mas também ao mental e espiritual. Enquanto hoje nós temos objetos para praticamente todos os aspectos da vida, religiosos, emocionais, você nomeia, eles tinham que se virar com o que tinham na cabeça e no coração, sem rosários, sem estátuas, sem livros sagrados. Sua espiritualidade e crenças eram tão móveis quanto eles, adaptadas para serem carregadas não em carroças, mas nas memórias. Agora pensa na ironia arqueológica. Daqui a centenas de milhares de anos, um arqueólogo vai ter um campo de dia na escavação de uma mesquita, com todos aqueles objetos que falam tanto sobre a cultura e religião. Mas tenta entender os antigos caçadores-coletores? Boa sorte! Pouquíssimos artefatos para contar a história de uma vida inteira. E não é só com os antigos que isso acontece. Imagine um futuro historiador tentando entender os adolescentes do século XXI só pelas cartas físicas que eles enviaram. Se é que enviaram alguma. Nada de textos, e-mails, memes, tweets. Toda uma cultura digital que pode simplesmente evaporar. Isso dá um novo significado ao termo perdido na tradução, não acha? Estamos todos deixando pegadas na areia, esperando que as marés da tecnologia não as apaguem antes que alguém consiga dar uma olhada. Ao explorar a vida dos caçadores-coletores, através das lentes desfocadas que são os artefatos arqueológicos, acabamos com uma imagem que pode ser bem distorcida. É como tentar entender a trama de um filme só pelos trailers. Você pega pedaços da história, mas perde um monte de contexto. Para tentar esclarecer esse cenário, alguns sugerem olhar para as sociedades modernas de coletores. Isso mesmo, ainda temos grupos de caçadores-coletores hoje em dia, que podem ser observados diretamente por antropólogos. No entanto, é preciso um bocado de cautela antes de fazer qualquer festa com esses dados, pois mesmo essas sociedades não estão imunes às influências dos seus vizinhos mais modernizados. É um pouco como tentar entender o estilo de vida dos seus bisavós, observando você e seus amigos. As influências externas mudam o jogo. Além disso, as sociedades de coletores que conseguiram chegar até a era moderna geralmente se encontram nos cantos mais inóspitos do mundo, lugares que a agricultura olhou e disse, não, obrigado. Pense no deserto do Kalahari, por exemplo. Essas condições extremas moldam as sociedades de maneiras que podem ser bem diferentes das dos nossos antigos ancestrais que viviam em regiões mais férteis e convidativas. Por exemplo, a densidade populacional no Kalahari é muito menor do que seria em uma área fértil antiga como o Vale do Rio Yangtze. Essa diferença pode significar tudo quando estamos tentando entender o tamanho dos grupos, a estrutura social e até como essas pessoas interagiam umas com as outras. Portanto, usar os caçadores-coletores modernos para entender todos os antigos é meio que tentar usar um mapa da Disney para navegar em Nova York. Pode ser divertido, mas não vai te levar a lugar nenhum muito preciso. A terceira chave para entender a complexidade das sociedades de caçadores-coletores é a incrível diversidade entre elas. Não estamos falando apenas de diferenças continentais, mas também de variações significativas até mesmo dentro da mesma região.
Pense na Austrália antes da chegada dos britânicos. Entre 300 mil e 700 mil caçadores-coletores, divididos em algo entre 200 a 600 tribos, cada uma com suas próprias línguas, religiões, normas e costumes, espalhadas pelo vasto continente. Essa diversidade não parava por aí. No sul, perto de Adelaide, as tribos eram estruturadas em clãs patrilineares, reconhecendo a descendência pelo lado paterno. Isso significa que sua identidade e herança cultural eram definidas pelo seu pai e pelos homens da sua família. Porém, se você fosse para o norte da Austrália, a história mudava completamente. Lá, o valor era dado à linhagem materna e a identidade tribal de uma pessoa dependia do seu totem, um sistema simbólico que conectava os indivíduos a seus ancestrais maternos e ao mundo natural de uma forma profundamente espiritual e cultural. Esse mosaico de culturas e sistemas sociais mostra o quão arriscado é generalizar sobre os caçadores-coletores antigos, usando qualquer grupo moderno como exemplo. Cada tribo adaptava-se ao seu ambiente de maneiras únicas, desenvolvendo práticas que melhor respondiam às suas necessidades e realidades. Portanto, entender essa diversidade não é apenas sobre mapear características diferentes, é sobre reconhecer a capacidade humana de adaptar-se e moldar-se de formas incrivelmente criativas e variadas. Isso nos ensina uma lição valiosa sobre a flexibilidade e resiliência humanas, elementos que têm moldado nossa história desde tempos pré-históricos. Este evento transformador ampliou enormemente a capacidade dos humanos de pensar abstratamente, de criar conceitos e de compartilhar ideias complexas através de linguagem sofisticada. Com essa nova habilidade, os sapiens não apenas adaptaram-se a seus ambientes, mas também começaram a moldá-los e a transformá-los conforme suas visões e necessidades. Esse florescer de criatividade e inovação cultural permitiu que cada tribo desenvolvesse suas próprias crenças, rituais e formas de organização social, tão variadas quanto os ambientes em que viviam. Portanto, a diversidade cultural observada entre os caçadores-coletores não era meramente uma resposta direta às condições ecológicas e genéticas, mas também uma manifestação das infinitas possibilidades que a mente humana, revigorada pela revolução cognitiva, podia explorar e expressar. A capacidade de imaginar e criar realidades distintas e complexas era, e continua sendo, uma das marcas mais distintivas da nossa espécie. Agora imagine isso, 2 grupos de caçadores-coletores vivendo a poucas milhas de distância, no que hoje seria a pitoresca Inglaterra, cada um com suas próprias visões de mundo, práticas e idiomas. Um em Oxford, talvez dançando sob a lua para conectar-se com o divino, enquanto em Cambridge, outro grupo esculpia delicadamente estatuetas para honrar seus espíritos guardiões. A diversidade cultural entre eles poderia ser tão vasta quanto a que encontramos hoje entre nações em continentes diferentes. Isso reflete uma verdade fascinante sobre a humanidade. Desde os tempos da revolução cognitiva, não existiu um único modo natural de vida para os sapiens. O que tivemos e ainda temos são escolhas culturais influenciadas por uma miríade de fatores, moldando sociedades de maneiras radicalmente diferentes. A capacidade de imaginar realidades diversas e criar mundos sociais complexos não é apenas uma característica dos sapiens, é uma das suas superpotências. O debate fervoroso sobre qual seria o estilo de vida natural dos humanos muitas vezes perde de vista essa complexidade e diversidade. Os estudos antropológicos sobre coletores modernos podem lançar luz sobre algumas práticas antigas, mas o espectro completo de como viviam nossos ancestrais permanece em grande parte um mistério. Essa passagem do livro realmente aborda uma ideia fascinante e bastante complexa sobre a diversidade cultural e as limitações das sociedades humanas ao longo do tempo. Vamos desmembrar isso para entender melhor. O termo horizonte de possibilidade refere-se ao espectro completo das opções disponíveis para uma sociedade em termos de crenças, práticas e experiências, considerando as limitações que essa sociedade enfrenta, como fatores ecológicos,
tecnológicos e culturais. Isso quer dizer que, dependendo de onde e como uma sociedade vive, ela terá um conjunto diferente de possibilidades que pode explorar. Por exemplo, uma sociedade que vive em um ambiente desértico terá um conjunto de possibilidades diferente de uma sociedade em uma floresta densa, não só em termos de subsistência e moradia, mas também em termos culturais e espirituais. As tecnologias disponíveis, as relações com o ambiente e os sistemas de crenças moldam esse horizonte. A passagem menciona que, embora a observação de sociedades de coletores modernos possa nos dar algumas pistas sobre os hábitos dos coletores antigos, devemos estar cientes de que o conjunto de possibilidades para esses antigos coletores era provavelmente muito mais amplo do que podemos observar hoje. Isso se deve ao fato de que muitas das suas práticas, crenças e experiências estão perdidas para nós, ocultadas pela passagem do tempo e pela falta de registros materiais duradouros. Além disso, cada sociedade e cada indivíduo dentro dela tende a explorar apenas uma fração de seu horizonte de possibilidades. Isso significa que, mesmo dentro de uma gama ampla de opções possíveis, muitas permanecem não realizadas ou não reconhecidas, simplesmente porque as escolhas são feitas dentro de um contexto de limitações e prioridades específicas. Então, essa passagem realmente enfatiza como é desafiador para os historiadores e antropólogos reconstruir a plenitude da vida humana em eras passadas e como nossa compreensão das sociedades antigas é inevitavelmente incompleta e conjectural. Pessoal, só queria compartilhar com vocês que estou mergulhada em várias leituras ao mesmo tempo. Estou explorando a Bíblia, descobrindo os segredos da humanidade com Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari, e me aventurando pelos dramas de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Por isso, posso demorar um pouco para postar o próximo episódio, mas fiquem ligados aqui no canal e em todas as redes sociais para não perderem nada. Agradeço a paciência e a companhia de todos vocês nessa jornada literária. Um beijo do Prof. Day Top News e Education.